Cena de introdução, tomada 1. Oi, pessoal, eu sou a Larissa e sou farmacêutica e estou aqui com a psicóloga Aline e a gente vai falar um pouco sobre depressão. Prazer, pessoal. Meu nome é Aline Fortes, eu sou psicóloga clínica, especializando em terapia cognitivo-comportamental, e eu estou aqui para falar um pouco sobre depressão com a Larissa. E aí eu vou falar, claro, com uma visão terapêutica, né, psicoterapêutica, mas também como uma pessoa que já passou por um quadro depressivo na adolescência. Então é isso. De acordo com as minhas pesquisas sobre depressão, eu vi que a depressão é uma doença que ela ocorre devido a diversos fatores, como alterações na fisiologia do nosso corpo, ou seja, alterações nas células ou substâncias responsáveis pela regulação de emoções. Outra coisa que eu vi foram dados que estimam que aproximadamente 350 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem dessa doença, e que em 2030 ela vai ser uma doença que vai ser considerada a maior causa de incapacidade, o que faz dessa um notório problema de saúde pública. Então, Aline, como que você define a depressão? Eu trouxe aqui para gente, né, um trecho de Teodoro, 2019, que diz: a depressão é um transtorno mental causado por uma complexa interação entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais, caracterizados por angústia, rebaixamento do humor e pela perda de interesse, prazer e energia diante a vida. Então, como eu disse, a depressão ela é caracterizada por esses sintomas, né? Que é a angústia, rebaixamento do humor e pela perda de interesse, prazer e energia diante a vida. Então, sim, essa perda de prazer, como eu posso explicar? No dia a dia, você tinha muito prazer em sair com os amigos e esse prazer foi diminuindo. Você tinha muito prazer no seu trabalho e esse prazer, por algum motivo, foi diminuindo e essa perda de prazer está te impossibilitando a fazer coisas que são importantes para você e que antes faziam sentido e hoje não fazem mais sentido, né? Então, assim, as características comuns dos transtornos depressivos, porque a gente fala sobre depressão, mas na verdade são transtornos depressivos porque existem, né, outros transtornos, diferenças entre os transtornos, né? Mas a característica comum entre os transtornos depressivos é essa presença do humor triste, de um vazio e irritável. Então, humor triste, vazio e irritável. E esse vazio seria um vazio que não é completado ou preenchido por quaisquer coisa que você tente fazer. Então, você está sentindo esse vazio. E aí você vai, sei lá, para um show de um cantor que você gosta. E aí sim, você está lá naquele momento. Mas quando você chega em casa, esse vazio, ele continua. Então, é um vazio que não é preenchido. Você não consegue preenchê-lo por nada que você faça. Pode ser que preencha um pouco, mas esse vazio volta. É diferente, é aí que diferencia um pouquinho da tristeza, né? Quando a gente fala sobre humor triste, é um humor triste contínuo. Não é um humor triste por algo que aconteceu e você ficou triste. Porque todos nós estamos vulneráveis a experimentar todas as emoções possíveis, né? Então, é observar o quanto tempo você sente esse humor triste, quanto tempo sente esse vazio, quanto tempo fica com um humor muito irritável, onde tudo te irrita, né? Então vai ter acompanhamento de alterações somáticas, você vai sentir alterações orgânicas, né? Biológicas no sono, contingência urinária, ou, assim, não estou lembrando agora os termos técnicos, né, para falar com vocês, mas vai ter alterações biológicas também. Acho que a gente pode começar com essas características, né, falando um pouco sobre o que é a depressão e como que ela surge no sujeito. Certo. E em uma análise terapêutica, né, por assim dizer, quais são os fatores que levam uma pessoa a desenvolver uma depressão? Assim, há diferentes evidências, né? Tem as evidências que podem surgir a partir de causas biológicas, seja assim, através de mudanças no ambiente, que a pessoa vai ali adquirindo, né, através da sua vivência desde criança, causas
biológicas no sentido de hereditariedade, né? Não no sentido de que o seu pai teve depressão e você vai ter depressão. Não, mas que você tem a predisposição a vir a desenvolver algum transtorno psicológico. Eu dou sempre o exemplo da minha família. A minha família, eu tenho muitos parentes que têm transtorno psicológico. E observando, como eu disse aqui, que eu passei por esse período, né? E aí eu comparo com as crianças que eu atendo no momento, observando as minhas características quando criança. Se eu tivesse ido a um psicólogo para tentar desenvolver alguns aspectos quanto à questão da timidez, da insegurança, da ansiedade que eu já apresentava, isso talvez evitaria que eu viesse a desenvolver o transtorno depressivo. Mas eu tinha ali um aspecto, né, uma predisposição a desenvolver, porque a minha família, ela tem muitos casos de transtornos, tanto psicológicos quanto transtornos psiquiátricos. Então, assim, pode ser a partir de mudanças ambientais, que vai mexendo também com o nosso biológico, que eu acho que a Larissa vai falar um pouquinho sobre isso, mas também tem essa predisposição. Então, continuando, alguns fatores que podem contribuir, estou lendo para falar bem certinho para vocês, tá? Alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento dos sintomas podem estar relacionados com a maneira como a pessoa pensa e age. E aí vai entrar um pouquinho da terapia cognitiva comportamental, né? Pessoas que se cobram demais e têm dificuldade de relaxar ou aceitar a ajuda de outras pessoas que mantêm pensamentos pessimistas e com um nível elevado de autocrítica, pessoas que sentem a necessidade de controlar tudo e se satisfazer em excesso as vontades dos outros, o desemprego, término de relacionamento, perda de ente querido, situações financeiras, doenças, vivências de eventos extremos na infância ou na gestação, uso de álcool e outras drogas. Então, assim, todos esses fatores e o estresse constante também podem alterar os neurotransmissores, né? E é isso que eu queria ter falado antes, vistos que nós já estamos falando aqui. Isso mesmo. Então, né, olhando com um olhar fisiológico, alguns estudos eles indicam que a depressão provavelmente ela é causada devido a disfunções de vários tipos de células e também de disfunções em regiões do cérebro, como o hipocampo, por exemplo, que é uma parte do cérebro que é responsável pela memória, pelo aprendizado, pela mediação da agressão e da raiva e também pela regulação hormonal. E essa alteração no hipocampo, ela vai ter diversas consequências negativas, como na atividade do córtex, que é uma parte do cérebro que é responsável pelo pensamento e raciocínio, pela memória, pela consciência, a atenção e a linguagem. E também vai causar problemas na amígdala, que é uma parte que fica localizada no lobo temporal do cérebro, que tem um papel fundamental nas emoções e é conhecida como a estrutura que responde a estímulos que predizem recompensas. E também essas alterações, né, vai causar problemas em outras estruturas que são responsáveis pelo controle emocional do nosso organismo, pelas motivações e também pelo sistema de recompensa. Além disso, a deficiência nas monoaminas, como a serotonina, por exemplo, é um outro problema que está relacionado à depressão, pois a serotonina ela está distribuída por todo o nosso corpo e ela tem efeito em várias funções do sistema nervoso central e também em vários processos do organismo, como na regulação do humor, da ansiedade, do estresse, da agressividade, do comportamento alimentar, da temperatura corporal, da cognição do sistema cardiovascular e também no comportamento sexual. Essas são algumas das alterações fisiológicas que podem acarretar na depressão. Uma outra informação que eu vi também é que as mulheres, elas correspondem ao dobro dos casos de depressão quando comparada aos homens. E alguns estudos, né, eles relatam que esse fato da depressão está majoritariamente associado à mulher devido a crenças sociais, questões culturais e mesmo com uma evolução temporal, também ela está ligada à discriminação social entre sexos. Também acredita-se que a mulher ela é mais afetada devido a situações de estresse devido ao seu papel, né, educação dos filhos, casamento e trabalho. E essa depressão nas mulheres, ela é mais frequente na puberdade, antes da menstruação, na fase do pós-parto, na perimenopausa. Por quê? Nessas fases, são fases onde ocorrem alterações hormonais. Então, como está acontecendo essas alterações hormonais, acabam que isso pode acabar desencadeando em uma depressão. Complementando o que a Larissa disse, né, segundo a OMS, 7
4,7% das mulheres sofrem com ansiedade, 5,1% são mulheres que sofrem com depressão e 3,6% são os homens que sofrem com ambos. Então, aqui a gente tem dados da OMS que comprovam, né, o que a Larissa falou anteriormente. Uma coisa que não imaginamos é a depressão em criança, pois temos mania de achar que, por serem crianças, estão sempre bem e que algum comportamento diferente é mãe ou pirraça. Isso. Mas, Larissa, qualquer pessoa pode vir desenvolver, né, um transtorno depressivo, se for exposta a situações que propiciam o desenvolvimento do mesmo. Em meninos, a prevalência dos sintomas depressivos são mais comuns entre 7 e 12 anos de idade, e em meninas, a prevalência é maior a partir de 12 anos de idade, que tem a ver com a puberdade, assim como a Larissa falou anteriormente. No histórico familiar, muitos aspectos vão contribuir para que uma criança ou um adolescente apresente os sintomas depressivos, como, por exemplo, a presença de dificuldades na aprendizagem escolar. Então, a criança com TDAH, dislexia, descalculia ou outros transtornos, eles podem desenvolver a depressão, né, como comorbidade, morte de um dos pais, especialmente se for a mãe, né, a perda de alguém muito importante para eles, padrinhos, tios, avós, situações de grave estresse familiar, então as brigas entre os pais, desemprego, doença crônica ou familiar de pessoas muito próximas podem também contribuir para que a criança ou o adolescente venha, né, a desenvolver a depressão. E a gente está falando mais de criança. Situações de negligência ou abuso também podem contribuir para desenvolver a depressão em uma criança. Presença de doenças crônicas, como diabetes ou doenças autoimunes, né? E aí, dessas doenças autoimunes, eu acrescento também dermatites atópicas, porque hoje em dia eu tenho atendido alguns casos de dermatites atópicas que são causadas por questões emocionais e por esse motivo acabam, né, contribuindo para que aquela criança venha a desenvolver os sintomas depressivos. Ou ainda traumas diversos, como assaltos violentos, presenciar a morte de algum amigo, ter acesso a alguma notícia muito trágica. Então, assim como o adulto que é exposto a situações e pode vir a desenvolver uma depressão, um transtorno depressivo, a criança também pode. A gente é muito acostumado, tem um ditado muito antigo, né? Engole o choro. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Engole o choro. Mas isso é algo muito, vamos dizer, que pode trazer um problema lá na frente, porque nós não aprendemos a falar dessas questões difíceis, né? A colocar para fora nossos sentimentos. Então, isso também pode influenciar ou contribuir para que a criança venha a sofrer um transtorno depressivo, que antigamente, não sei dizer quantos anos atrás, não era reconhecido, mas que hoje a gente pode observar isso nas crianças, pode observar o que muda ali nas crianças, que eu vou falar daqui a pouco, como identificar o início da depressão nas crianças. Eu vi em um artigo que a questão da depressão em criança, né, passou a ser observada após os anos 70, porque ela não existia, né, biografia falando sobre isso, então artigos, né, e pesquisas mesmo, o tratamento para crianças passou a ser mais observada a partir dos anos 70. E outra coisa muito que a gente vê os pais fazendo com os filhos, criança não pode falar, criança não tem direito de opinar. É uma coisa que a gente vê que é muito comum e isso vai prejudicar a criança, porque ela vai achar que ela não tem o direito de falar ou ela vai se rebelar, né? Ela vai ficar uma criança rebelde, vamos dizer assim. Né? Na verdade, eu chamo, né, de crença. Crenças no sentido de aprendizados, que a criança vai aprendendo como que deve se comportar, se posicionar, como deve falar ou não falar de suas questões ao longo do tempo. Então, mesmo que essa criança não venha desenvolver uma depressão ou uma ansiedade, um transtorno de ansiedade na infância, ela pode vir a desenvolver na adolescência ou na vida adulta. Então, eu costumo dizer muito, que eu trabalho muito com criança na clínica, e eu costumo muito conversar com os pais sobre a importância da opinião da criança, de incluir a criança nos assuntos familiares. Tem muitas famílias que, aqui não é lugar de criança. Não, você não pode estar aqui. É claro que existe assuntos de criança e assuntos de adulto, mas a criança, ela sempre precisa ser incluída ali no núcleo familiar, nas atividades em família. Ela não pode ser excluída. E ela precisa também dar a sua opinião.
nem que seja uma opinião na roupa, opiniões que elas já podem dar, coisas que elas já podem fazer. Então, precisa proporcionar às crianças também a autonomia, essa autonomia para que ajude a desenvolver não só a sua vida, né, em todos os sentidos, mas também na emocional. Com certeza. Eu utilizei aqui uma fonte de Mentes Depressivas, que é um livro da Ana Beatriz Barbosa Silva sobre depressão, né? Mentes depressivas. E aí eu vou falar um pouquinho dos sintomas nas faixas etárias. Como podemos identificar como quando uma criança está propícia ou está começando a desenvolver um transtorno depressivo. Na faixa etária de 2 a 6 anos, nesse período, os sintomas mais habituais consistem em choro frequente, dificuldade de se manter atento em atividades lúdicas ou total desinteresse por brincadeiras que antes lhe interessavam. Então, um sintoma que é comum, que eu falei no início, nos adultos também é comum nas crianças, principalmente nessa faixa etária de 2 a 6 anos. Então, nesse grupo, o relato dos pais ou cuidadores domésticos é de fundamental importância para o médico detectar, ou psicólogo ou psiquiatra, detectar os sintomas depressivos. Então, os pais, os responsáveis, os cuidadores, eles precisam estar atentos ao comportamento da criança, ao que a criança está apresentando. Está apresentando algum desinteresse, alguma dificuldade. Às vezes não é somente uma preguiça, às vezes pode ter ali o início de uma depressão infantil. Na faixa etária, entre 7 anos até a puberdade ou adolescência, os sintomas são mais numerosos e mais facilmente observados. Eles se apresentam de forma de fisionomia entristecida. Então é aquele adolescente, aquela criança, né? Ou aquele adolescente que anda sempre de cabeça baixa, está sempre triste. Então, assim, está sempre aborrecido, está sempre estressado. A relação com os familiares e com os amigos são relações difíceis. Então, tem uma desatenção, tem uma dificuldade ali de concentração, de dar conta dos trabalhos escolares. Apresenta uma insegurança muito grande que pode interferir. É importante lembrar que todos esses fatores que eu estou falando, esses sintomas, são sintomas que causem prejuízos significativos na vida da criança, no adolescente, ou que venham causando prejuízos, pequenos prejuízos, mas que indicam que futuramente vão causar prejuízos maiores. Então, a criança e adolescente que não se envolve muito em atividades escolares, em atividades precisa se integrar, aquele adolescente, aquela criança que é mais isolada, que é mais quietinha. Então é sempre bom observar, estar sempre observando a criança para saber relatar se houver ali uma hipótese, se você imaginar que aquela criança pode estar sofrendo com a depressão, trazer todas essas observações e relatar quando for uma consulta, seja com psicólogo ou com psiquiatra. Mas lembrando que o diagnóstico só pode ser feito por profissionais, seja ou um psicólogo ou psiquiatra. Porém, ao você perceber alguns sintomas, seja você adulto, seja em criança, pode procurar a psicoterapia também como prevenção, o que seria mais indicado. Não necessariamente apenas para o tratamento, mas se você observar que você já está apresentando alguns sintomas depressivos, você também pode procurar a psicoterapia como tratamento. E agora eu vou trazer aqui para vocês algumas formas de tratamento. A psicoterapia é a primeira, que é a psicoterapia com o psicólogo, né? Acho que é bem importante falar sobre isso. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. A gente vai trabalhar a cognição, seja com a criança, né? Com o adulto, trabalhar os pensamentos, o comportamento, entendendo que a forma que a gente enxerga o mundo, a si mesmo e as outras pessoas, ela interfere em como sentimos, né? Em como nos comportamos. Assim como eu tinha falado anteriormente, né? Sobre as crenças, sobre os aprendizados que vamos adquirindo através da nossa vivência desde criança. Então, a psicoterapia, né, a terapia medicamentosa, outras terapias, o exercício físico, a boa alimentação, né, as boas companhias, avaliar também nossas companhias é muito importante, né? Tudo isso também faz parte do tratamento da depressão. E a mudança de rotina, a mudança de hábitos, a ativação ali comportamental. Você precisa fazer para que seu corpo ele entenda esse movimento e a sua mente também entenda esse movimento de querer sair da depressão. E como terapia medicamentosa, focando mais em criança, mas claro que esses medicamentos são utilizados em adultos também, a gente tem os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que tem como sigla ISRS. Eles são medicamentos que vão inibir a recaptação da serotonina e aumentar a disponibilidade dessa substância na fenda sináptica, que é um espaço que fica entre os neurônios. E atualmente essa classe de medicamento ela é considerada como a primeira escolha de tratamento na depressão
para a criança. E eles são prescritos com mais frequência devido à sua eficácia comprovada e também pelo fato de terem efeitos adversos mais favoráveis. Um dos inibidores seletivos da recaptura da serotonina mais utilizado é a fluoxetina, e ela é o único agente aprovado pelo Food and Drug Administration, que é um órgão que é equivalente à Anvisa, porém nos Estados Unidos e no Canadá. E esse medicamento, que é a fluoxetina, ele foi aprovado para o uso em crianças com depressão a partir de 8 anos de idade. E ele é considerado uma medicação de primeira escolha para tratar crianças e adolescentes com depressão devido à sua eficácia e também à sua segurança comprovada. Além dos ISRS, também temos os antidepressivos tricíclicos, como imipramina, clomipramina, amitriptilina, entre outros, que são medicamentos que vão bloquear a recaptura das monaminas, principalmente a norepinefrina, a serotonina e, em uma menor proporção, a dopamina, que são substâncias que geralmente são responsáveis pela causa da depressão em baixas quantidades. Existem outros medicamentos, porém, seus estudos sobre efeitos colaterais ainda são escassos. E os pacientes que utilizam esses medicamentos, eles devem ser avaliados a cada 6 meses. Eu acho que o teu ventilador está fazendo barulho. Não é meu ventilador, é minha mãe que chegou. Tem que fechar a porta, peraí. Então, assim, com toda a nossa fala aqui sobre a depressão na infância, acho que é importante ressaltar e acabar, né, com as falsas crenças que crianças não têm maturidade suficiente para vir a desenvolver sintomas depressivos. Então, quando se trata de comportamento humano, não tem como não existe uma verdade absoluta que se encaixe a todos os sujeitos. Certo. E um outro público também que a depressão ocorre com uma boa frequência são as pessoas da terceira idade, onde ocorre devido a alguma doença, né? E outros fatores, correto? Isso mesmo, Maria. Nos idosos, os fatores mais comuns são a aposentadoria, a mudança dos status sociais, está relacionado também com a aposentadoria, e tem ali a mudança de renda, mudança do papel familiar. Então, aquela pessoa que ela é muito ativa e gosta muito de cuidar dos outros, quando chega na terceira idade, ela vai mudando o papel familiar dela. Então, ela passa a ser mais cuidada, tem algumas impossibilidades ali na questão familiar, ali do papel familiar, então isso pode vir contribuir para a depressão em pessoas idosas, a redução da capacidade produtiva, que é isso que eu já estou falando, limitações físicas, redução de ganhos financeiros. Então, assim, a gente vai entrando em assuntos que eles vão se cruzando, se fechando, vão contribuindo e somando para que o idoso venha a desenvolver a depressão. Então, tem o isolamento social, muitos idosos ficam isolados, distantes dos familiares, ou não têm familiares próximos, a perda de um cônjuge por separação ou morte. Então, o costume de estar ali com aquela pessoa, né, pode afetar muito mais os idosos do que as crianças, os adolescentes, os adultos. Então, perdas em gerais e a dificuldade de lidar com a finitude da vida. Tem muitas pessoas que não conseguem lidar. Então, quanto mais vai chegando perto, que a gente sabe que em algum momento nossa vida vai se enfinar. A relação da pessoa com vida e morte, como ela interpreta isso, o que ela pensa sobre a morte, pode também contribuir para que venha a desenvolver um transtorno depressivo. Então, até aqui nós estamos falando sobre o que é depressão, sobre o tratamento, sobre como identificar a depressão nas crianças, em adultos, em idosos, os fatores mais comuns. A Larissa trouxe a parte medicamentosa, mas também existe a prevenção. Então, vamos lá sobre prevenção. Cuidado com o corpo, exercícios regulares, dormir na quantidade certa, ter um sono de qualidade também, uma alimentação mais saudável, você sempre tentar se elogiar, encontrar qualidades positivas em você, monitoramento da saúde geral, então tá sempre fazendo esse monitoramento da saúde, cuidando da mente, não se culpar por tudo, sempre procurar outras possibilidades antes de se responsabilizar pelas situações, evitar cobranças excessivas sobre si mesmo, verificar e cuidar que lhe causa estresse. Então, você identificar ali o que está causando estresse, o que você pode fazer a partir de entender o fator estressor ali, não ir passando por cima de tudo e vamos que vamos, não. Identificar, sempre estar observando o que pode estar lhe causando um estresse maior. Avaliar seus pensamentos, são pensamentos mais positivos, são pensamentos mais negativos, ou são pensamentos realistas, são pensamentos mais no passado, são pensamentos mais no futuro. Então,
avaliar esse pensamento e tentar trazer o pensamento para o momento presente, tentar viver o momento presente. Então, estar sempre avaliando os pensamentos, manter boas companhias, fazer a psicoterapia antes mesmo de que sintomas, na verdade, se tornem mais graves, buscar autoconhecimento, seja através da psicoterapia ou através de outras terapias, evitar comparações com os outros. Então, se avaliar e sempre estar se percebendo, amar a si e amar ao próximo, buscar motivos no seu dia a dia para que você se orgulhe de si mesmo e transmita isso também ao próximo. Pode ser uma prevenção. Estar sempre com os amigos, o contato com outras pessoas, né? Tentar não se isolar, isso também funciona como prevenção. E desenvolver também a espiritualidade, né? É bem delicado quando a gente fala sobre espiritualidade e psicologia, mas na vida de um sujeito, a espiritualidade, e quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, né? Estou falando da fé de cada um, importante também na prevenção, enquanto ali desenvolvimento enquanto um sujeito emocional. Outro ponto importante na prevenção é o equilíbrio da rotina. Planejar os dias, planejar o futuro, mas não esquecer de desfrutar do momento presente. Estabelecer pequenos objetivos realistas que você consiga alcançar. A leitura, estar sempre agradecendo pelas coisas boas que lhe acontecem, então percebendo as coisas boas que lhe acontecem, porque a nossa mente, ela tem a tendência de ver o lado negativo das coisas. O sujeito, ele tem essa tendência de sempre observar o lado negativo do que lhe acontece. Então, você tentar observar o lado positivo também e agradecer, conhecer suas vulnerabilidades, saber que estamos, sim, sempre vulneráveis a sentir todas as emoções possíveis, todos os sentimentos possíveis para o sujeito, para o ser humano, e se permitir sentir, não se cobrar por sentir, porque o sentir, ele é particular, cada um vai sentir de uma maneira. Então, observar suas emoções, seus sentimentos, isso faz parte também da prevenção, e fazer uma atividade que dê prazer, buscar atividades que lhe dê prazer. O tratamento precoce, ele vai ajudar na prevenção, principalmente na faixa etária infanto-juvenil. Por quê? Porque é capaz de reduzir os sintomas e a duração. Então, também vai reduzir os problemas relacionados à depressão na vida adulta ou até mesmo na terceira idade. E o mais importante, quando reprimimos nossos sentimentos, a tristeza, o medo, a raiva e outros sentimentos, nossos problemas, eles não são solucionados e podem ainda assim ser agravados. Então é isso, pessoal. Saúde mental é algo que importa e muito. E você não está sozinho. Procure ajuda, pois a sua vida realmente importa. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com as pessoas que você ama, para que elas possam assistir e entender um pouco mais sobre essa doença. Entender que a depressão não é brincadeira, e sim um problema sério e que deve ser levado a sério. Então, pessoal, é isso. Um grande beijo e tchau!